pesquisas, né, que eu fui vendo, assistindo alguns partos, e aquilo foi me deixando, me inspirando, né, e foi me dando assim mais motivos, né, para ter o parto domiciliar. Assim, vi o vídeo da Nauli, e aquele vídeo, assim, eu disse, não, quando eu vi, eu disse, é assim que eu quero parir em casa, com amor, com respeito, né, porque com o meu terceiro filho, né, que eu decidi ter esse parto domiciliar. Eu já tinha tido experiência com 2 filhos de parto normais em hospitais, assim, em maternidade. Então, foi bom por ter sido partos normais, mas assim, não ainda faltou a humanização, faltou o respeito. Eu decidi que eu queria com amor e eu queria com meu esposo, né? Eu queria sentir ele perto de mim, eu queria ele olhar para ele, né? E dividir aquele momento com ele. Então foi quando eu decidi, eu digo, eu quero parir em casa, né, através das pesquisas que eu vi, dos relatos que eu já tinha visto, né, as mulheres contando assim, experiências lindas, maravilhosas. Passei a gravidez toda assistindo vídeos e sempre chorava, né, porque os vídeos são emocionantes, as histórias são fantásticas, né, e a gente já sensível, né, com a gestação, me pegou muito, né. Aí eu falei pro meu esposo, eu quero parir em casa, né, e ele topou, né, muito bom, né, ele disse, então vamos parir em casa. Então, eu decidi porque eu já trabalhava num local onde tinha doulas, onde eu tinha contato com médicos humanizados. E desde a primeira gestação que eu queria ter um parto na água, mas não conhecia os profissionais em Curitiba, tinha acabado de chegar na cidade e estava um pouco insegura também, como era o primeiro filho, tudo. E aí depois eu fui tomando contato com esse meio, ao mesmo tempo fui me fortalecendo. E quando eu soube que estava grávida pela segunda vez, eu não tive dúvida. Eu sabia que provavelmente seria o meu último parto, então era a chance de fazer o parto em casa. Eu decidi fazer o parto domiciliar quando eu fiz uma entrevista com uma médica obstetra, justamente sobre esse tema. E aí eu fiquei fascinada, só que aí eu já tinha tido 2 filhos e não pensava na possibilidade. Foi aí que eu engravidei de Miguel. E aí quando eu engravidei dele, eu decidi que ele ia nascer em casa. Na verdade, eu sempre tive vontade, né, de ter o parto domiciliar, mas eu tive a certeza, depois que eu conheci o grupo, né, que me apoiou, que foi, né, o grupo O Ramo. Mas antes disso eu ainda tinha algumas dúvidas, então eu não tinha certeza sobre o parto domiciliar, né, o parto natural sempre quis. Então, quando eu senti apoiada por esse grupo, aí eu me senti mais confiante em ter o parto domiciliar. Eu já fazia parte de um grupo, né, de arte educadores, e a gente fazia um trabalho na Casa de Caridade, numa instituição filantrópica em Extremóis. E dentre esses trabalhos existiu a Arte de Nascer, que era voltado para gestantes. Então existia uma médica, Carolina Damasio, né, que teve uma experiência quando cursava medicina no Hospital Januário Sico, e ela viu um descaso muito grande com a maternidade, com os bebês, com as crianças, e isso impulsionou ela a fazer esse tipo de trabalho. Então eu comecei a assistir, né, e a semente começou a ser plantada na gente. Então no momento que eu tive a oportunidade de gerar uma criança, né, essa semente desabrochou e eu senti, é isso que eu quero, né? É um parto realmente vinculado ao amor, à arte, né? Uma gestação realmente que traga essa perspectiva. O preparo foi basicamente assim, sempre em contato com a parteira, né, sempre perguntando o que ia precisar, né, e aí teve uma doula que me acompanhou também, a Lívia, uma doula de Recife também, que trabalha com a Dona Prazeres. Então foi a gravidez toda trabalhando com a Dona Prazeres e a Lívia, né. Sendo que no último momento, assim, na verdade, como ficou distante, acabei entrando em contato com a Regine e com a Bia Terra. Marcamos um encontro, nossa, a gente se encantou, né, pela experiência de vida, pela forma dela trabalhar. Então a gente se identificou,
né, com as duas, tanto com a Bia, a doula, quanto com a parteira Regine. E aí deu certo. Durante todo o pré-natal, eu tive 2 pré-natais paralelos, um pré-natal do Mãe Curitibana, que é o programa de assistência gestante da Prefeitura de Curitiba, e o outro particular pelo plano de saúde, mas sempre que eu tocava nesse assunto com os médicos, eu era dispensada mesmo. Eles diziam, olha, não dá pra gente te atender. Uma médica chegou a me falar, olha, eu tenho muitas cesáreas agendadas, eu não tenho tempo de atender você que quer um parto domiciliar. E aí eu fui fazendo naquela certeza de que faria o parto domiciliar, mas sem saber quem realmente iria me acompanhar no final. Quando eu estava com 34 semanas, 35, aí conversando com as doulas do lugar onde eu trabalhava e que também foram minhas doulas durante o parto, elas disseram que estavam em contato com um grupo de enfermeiras que estava formando um grupo de atendimento ao parto domiciliar, mas que, apesar do grupo ser novo, elas já eram muito experientes, né? Uma delas já tinha mais de 5.000 partos, porque trabalhava numa maternidade referência lá na cidade, e as outras também muito experientes. Aí eu falei, tá, então vou aguardar. E aí elas realmente decidiram formar o grupo, e eu, quando encontrei com elas, eu já estava com 36 semanas e a gente iniciou o pré-natal para o parto domiciliar com esse grupo, né? E eu fui a primeira gestante delas, assim, nessa formação. E foi uma alegria bem grande, foi tudo maravilhoso. Na verdade, eu não planejei muito. A única coisa que eu fiz foi olhar os vídeos de partos domiciliares na internet e me fortalecer com isso. Eu não busquei muita informação sobre como seria, quais os aspectos negativos. Não, eu só vi os vídeos das mulheres tendo os bebês para me fortalecer. A partir do momento que eu comecei a frequentar o grupo, que eu comecei a frequentar desde o início da gravidez mesmo, eu comecei a escutar alguns relatos e aí eu comecei a pensar em relação à piscina, que eu não tinha pensado antes, se ter a piscina na hora para aliviar as contrações, a questão também das posições e alguns livros que elas indicaram como parto ativo, que eu li e fiquei sublinhando todas as partes assim, que eu imaginei que seriam interessantes assim, aprender. E fiz vários exercícios também de yoga que tem no livro. E fiz pilates também desde o início da gravidez. E também hidro, fiz também, muito tempo de hidro. Então eu fazia muitos exercícios dentro d'água. Eu acho que me ajudaram muito. Assim. A gente começou a visitar, né, a obstetra, médicos, né? E a gente viu que ele tem uma perspectiva muito patológica do parto, de um parto como uma doença. Então, tinha muitas restrições, muitos encaminhamentos. Isso começou a gerar uma angústia, começou a incomodar. Até que eu conheci uma amiga, né? Falei dessas minhas impressões, dessa minha necessidade de uma gestação mais humanizada. E aí ela me orientou uma doula, entrei em contato com essa doula e assim a gente começou a construir esse momento dentro dessa perspectiva da visão mais humanizada do parto. Minha mãe, primeiramente, ela ficou meio em pânico, né? Poxa, filha, você vai ter em casa, é perigoso, tem os riscos. Mas aí eu fui mostrando para ela, pegando as informações que eu tinha, né? E ela foi vendo, né, que na verdade os riscos maiores são nos hospitais, na maternidade mesmo, né? Então ela também, pessoa experiente também, né, foi vendo e acabou topando também a história, né? Que ela gostou, né? Acabou curtindo também. Mas minha mãe mesmo, assim, que eu posso contar, assim, da família que ficou meio assim, né, preocupada, né, coisa de mãe. A gente fica numa empolgação, né, de compartilhar com aquelas pessoas que a gente gosta. Então eu falava, dizia, eu tô planejando parto domiciliar, vai ser assim, 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 vou ter acompanhamento.
Mas eu fui percebendo que a reação das pessoas era sempre ou de medo ou de descrédito, nunca era positiva, raramente era positiva. E aí aquilo foi me desestimulando, então eu parei de compartilhar. E aí quando me perguntavam como é que vai ser o parto, aí eu falava, vai ser ótimo. Mas onde é que vai ser? Aí eu dizia, vai ser num lugar perfeito. E acabava meio que saindo pela tangente. E para algumas pessoas eu chegava a mentir, infelizmente. Eu dizia que ia para o hospital mesmo e pronto. Eu comentei com os meus pais e com a tia minha enfermeira, só que eles já disseram que era uma loucura. Então eu não comentei mais com ninguém e nem no dia do parto mesmo, eu só fui comunicar, falar com eles sobre o nascimento do bebê depois que ele já havia nascido. Quando eu tentei contar para minha mãe, ela começou a dizer que era uma decisão muito radical. Ela usou essa palavra, radical. E também eu tenho 3 irmãs. E das minhas 3 irmãs, apenas uma delas achou que seria possível. Né? As outras acharam uma decisão muito perigosa, tal, tinham medo. Por falta de conhecimento mesmo, por nunca terem lido nada a respeito e confiarem, assim, elas confiam muito nos médicos. E todas as minhas irmãs tiveram cesáreas. Então elas não acreditavam no parto, nem no parto natural em si. Assim. Eu não compartilhei essa decisão com muitas pessoas, até porque a sociedade hoje ela não compreende isso, né? E aí eu tive a tendência a só compartilhar aquelas pessoas que realmente havia a possibilidade em me apoiar. Não por eu ter dúvida daquilo que eu queria, mas para que o meu processo de decisão fosse um processo que não sofresse muitos impedimentos e que eu não me estressasse dentro do processo. Né? Então isso foi pouco compartilhado. E as poucas pessoas que eu compartilhei, elas realmente me apoiaram. Tiveram um medo sim, mas um medo como cautela, não como um obstáculo ou um impedimento. Né? Uma cautela necessária para que a gente busque realmente os melhores profissionais, para que a gente busque, né, a melhor forma de se conduzir esse momento de maneira harmoniosa. Medo de ter na maternidade porque eu não queria um parto normal com corte, né? Então, assim como foi do meu primeiro filho, que não foi uma experiência boa e com as informações eu descobri que não precisa, né? Não é necessário ter o corte, né? Então eu tinha pavor, assim, eu digo, não quero ir para a maternidade para passar por isso, né? E pelas humilhações também, né? No meu primeiro filho eu vi coisas assim, tô sentindo dor, né? Mas na hora não reclamou, né? Assim, essas coisas assim que são inconvenientes, né? Que fazem parte da violência, né, obstétrica, né? Então não quis passar por isso. Eu estava muito segura e firme de que eu queria estar em casa, porque eu queria estar com meu esposo, com a minha família, né, com respeito mesmo, de verdade, com pessoas que realmente iam ter humanização comigo, né? Nessa certeza. Olha, com relação ao parto, eu estava bem segura de que o processo do parto domiciliar é seguro, porque eu já tinha, desde o meu primeiro filho, eu já vinha estudando muito, então foram 4 anos tomando contato com isso, né? Eu estava nesse ponto bem segura, mas eu tinha medo de de repente, não conseguir bancar, não a dor, mas, não sei, o processo emocional, eu tinha medo de não ter a firmeza daquele momento. E aí quando eu via vídeos de parto, sempre procurava vídeos de parto na internet, era no momento do expulsivo que vinha esse medo, sabe? Então às vezes eu via o parto, quando chegava no expulsivo eu tirava, ia fazer outra coisa. O que mais me encorajou foi tomar contato com histórias que deram certo. Com mulheres que também passaram pelo parto domiciliar, tiveram histórias intensas, mas que conseguiram e que depois relatavam uma felicidade muito grande. E eu sabia que de alguma maneira ia acessar essa felicidade, era isso que eu buscava. Então isso me fortaleceu muito.
E me fortaleceu também estar cercada desses profissionais humanizados, né? As doulas, depois as enfermeiras, de saber que na cidade tinha também esse suporte. Meu maior medo realmente era que eu tivesse que ir para o hospital, porque eu já tinha tido os 2 primeiros no hospital e achei que a gente não tinha muita privacidade. E o pior do hospital era que quando eles 2 nasceram, os meus 2 primeiros filhos nasceram, acabava o parto e a gente ficava no corredor sozinha, na maca, sem ninguém ali para conversar, sem ninguém para assistir, a gente totalmente já empolgada porque o filho acabou de nascer e a gente ficou lá sozinha. E sabe-se lá para onde levaram, que tinham que fazer os procedimentos com os bebês. Isso me incomodou bastante nas 2 vezes que eu tive os meus filhos no hospital. Então esse era o meu maior medo, era realmente de ter que ir para o hospital, de dar alguma coisa errada. Bem, eu fiz com que o desejo de ter o bebê em casa fosse maior do que o medo, porque o medo existe até o último minuto de nascer. Mas eu fiquei com um desejo maior do que o medo. Eu fiz muita visualização usando a programação neurolinguística durante a gestação, visualizando o parto transcorrendo tudo bem. Usei outras técnicas de programação neurolinguística, técnicas de hipnose, de relaxamento, para realmente tudo acontecer do jeito que eu imaginava, do jeito que eu sonhava. Bom, a gestação foi tranquila até que na 37ª semana, numa ultra, descobrimos que ela estava sentada, né? E aí, como já estava na 37ª semana, inclusive o ultrassonografista disse que ela não ia mais virar, porque já estava muito tarde para ela virar, já estava muito grande. E aí a gente começou a pesquisar na internet e procurar pessoas e perguntamos a várias pessoas o que poderia ser feito. E aí surgiu a ideia da versão externa, né, que a gente não conhecia, a versão cefálica externa. E a gente começou a ler sobre a versão cefálica externa e vimos que em outros países, como a Holanda, por exemplo, é muito utilizado, os médicos conhecem o procedimento e falam sobre o procedimento. Aqui não, os médicos não conhecem, assim, já ouviram falar, mas não conhecem na prática como fazer a versão. E aí a gente descobriu uma médica em Recife que se propôs a fazer a versão. Então nós fomos a Recife de carro na 37ª semana e procuramos ela e ela nos ajudou. E ela, juntamente com um colega, ultrassonografista, eles conseguiram, através da massagem da versão, virar o bebê, virar ela dentro da barriga mesmo. E aí ela ficou na posição perfeita para o parto natural. Eu acho que os meus medos eram bem comuns. Alguma coisa dar errado, se na hora que ela estivesse nascendo eu entrasse em pânico, e aí alguma coisa, né, não conseguisse mesmo assim, terminar o procedimento, né, do parto, ou não ter um médico que me acompanhasse em casa, porque eu fiz questão que tivesse um médico presente. Então, isso, a questão também de ter que sair correndo para a maternidade caso algo acontecesse, ter que ser levada, e isso tudo isso me dava muito medo. Até antes de eu começar a ler sobre o assunto e perceber que, na verdade, são fatos raríssimos, assim, em que você precisa, de fato, uma emergência acontece, você precisa, né? Quando você começa a ler, você começa a ficar mais por dentro das estatísticas, né, em si, e você começa a perceber que realmente o parto domiciliar muito raramente vai acontecer uma coisa desse porte, e que do mesmo jeito que pode acontecer numa cesariana ou né, alguma coisa pode dar errada também. Então, não necessariamente. Então, a partir daí, eu comecei a ficar mais tranquila em relação aos meus medos. Os meus medos eram as intercorrências do parto. De eu ter um parto domiciliar, meu bebê precisar de uma assistência e não ter essa assistência imediata que um hospital talvez pudesse proporcionar. Mas no último momento, assim, do encontro com a doula, que foi justamente esse assunto, né, eu pude perceber que as intercorrências no parto, a possibilidade de acontecer
era muito maior no hospital do que em casa. Né? E isso já gerou um sentimento de tranquilidade, de confiança maior. Poderia sim acontecer em casa, com certeza. Isso não é uma garantia de nada. Mas você saber que ali você estava mais resguardada e que ali poderia acontecer um parto com mais tranquilidade, né? Isso geraria um sentimento já de confiança, né? Toda a vida que a gente pensava no parto, a gente só pensava no momento dela chegando, né? Dela saindo e indo para os nossos braços. Então, o momento que mais contava para a gente era a sua chegada. A dor era como se fizesse parte do processo e que a gente não tinha como impedi-la, então tinha que aceitá-la, né? Então a gente não pensou muito na dor, mas no prazer de sentir a dor e o bebê em nossos braços. Tenham em casa, criem coragem, se informem, principalmente assim, vão atrás de uma parteira, converse, senta, entendeu? Busque estar em rodas com outras mulheres, né? Conversando sobre isso, né? Conversando, dialogando, pegando informação, assistindo vídeos, né? E vendo-se, porque aí você tendo informação, você vai ver que não tem risco nenhum, o risco está lá. Né, na maternidade, assim, e a doula, e se for para ter na maternidade, eu acho que a doula é muito importante, porque ela vai garantir o direito da mulher, entendeu? Que a mulher está num estado muito sensível, ela está num estado, assim, que ela não pode estar resolvendo grandes coisas, então a doula entra para resolver, a doula entra para garantir o direito da mulher, entendeu? Então eu acho que vale a pena, mesmo que seja assim, na maternidade, que vá com uma doula, que vá com seu acompanhante, que vá com seu companheiro, né? E vá com segurança, que não tem medo, se informe, que vai ver que na verdade tudo é uma questão assim de você criar confiança em você mesmo, confiança na natureza. Eu acho que a mulher que tem o desejo de ter o bebê em casa tem que passar por cima do medo mesmo, se informar só com as coisas boas, porque se procurar vai encontrar muita coisa negativa, muita coisa que não deu certo. Então a dica que eu dou é procurar se nutrir só das coisas boas que aconteceram em relação à parto domiciliar. Na internet eu encontrei vários vídeos do mundo todo de mulheres que conseguiram, tanto com os filhos perto, com os bichinhos, cachorros, gatos, e isso aí me fortaleceu bastante. Então, a mulher deve procurar realmente visualizar o que ela quer, do jeito que ela quer que aconteça, e procurar informações positivas sobre esse assunto. Se eu conseguir, elas conseguem também, né? E se você tem uma gravidez de baixo risco, se você está sendo acompanhada e está fazendo todos os exames e você percebe que você tem essa possibilidade, tudo só depende de você. E que a natureza em si, os hormônios e na hora que você está tendo bebê tudo, você não vai ter esse medo, porque é natural que você sinta-se na hora você se sinta forte, né? E essa força vai vir, né? E eu não sei nem explicar como é que veio, mas na hora, assim, eu me senti completamente tranquila, né? E eu acredito que são os hormônios no corpo da gente que fazem isso, né? E o parto, ele é um processo fisiológico. Ele é natural. O corpo de qualquer mulher que deseje ser mãe, ele é preparado para esse evento. Então, não tem o que temer, né? E se surgir medos e dúvidas, procure pesquisar sobre o assunto, conhecer pessoas. Existem muitos grupos. Felizmente, assim, a internet ela dá esse respaldo, né? Existem muitos grupos para esse tipo de assunto, né? Existem muitas pessoas dispostas a conversar com você e ajudar. Então, o conhecimento, né, é imprescindível para o momento do parto, porque é ele que vai lhe dar a base e a confiança necessária para que você entenda o que está acontecendo naquele momento e se mantenha firme até o processo final. Então, para todas aquelas pessoas que desejam, aquelas mães que têm em seu coração essa vontade, né, que busquem isso,
né? E olhar dentro de si, porque isso é algo que é inerente a qualquer mulher. Então, a essência, a semente, ela existe, né? O que falta é a gente querer despertá-la. Muita massagem, muita comidinha na boca, né? O marido perto, assim. Então foi muito bom. O trabalho de parto foi maravilhoso e um trabalho diferente também. No parto muito tranquilo, né? Assim, por conta da medicina, por conta de todo o trabalho assim de amor, assim, de afeto da família. Meus filhos estavam presentes, assim, né, na casa, né? E o trabalho de parto, assim, na hora mesmo, assim, foi incrível porque a Bia mostrou uma força feminina muito linda, assim, né, como doula, né, assim, ela comigo, me dando força, me dando apoio, a Regina orientando, né, tudo, assim, para ser uma coisa bem legal mesmo, assim, até que ela me levantou, né, assim, na hora, né, me manteve em pé, me deu apoio, e aí foi quando ele saiu e ela segurou ele, né, e tal. E aí foi fantástico, né? O Marcelo gritava, fantástico, fantástico, a saída foi fantástica, né? Foi em pé? Foi em pé com a parteira, assim, né? Eu abracei ela, ela me abraça, eu dei um abraço nela, dei uma baixada, assim, e aí ele saiu, né? E aí foi quando eu descobri o que era o parto orgásmico, né? Assim, porque na hora assim, eu senti aquela dor, assim, e aí eu, meu Deus, dói, mas eu tô muito feliz, né? Assim, então, porque é fantástico, né? Assim, foi uma sensação diferente, assim. Realmente, nesse parto do Krishna, eu senti o parto orgásmico, né? Assim, eu senti prazer, assim, na dor ali, na sensação da força, né? A força de parir. Foi muito bom. Dói, mas dá felicidade, dá uma alegria, dá um êxtase, né? Então, assim, a dor fica superável, né? O trabalho de parto foi ótimo, assim, foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu acordei de madrugada, sabia que estava em trabalho de parto, bem suave, bem tranquilo, mas também sabia que estava muito cedo, então fiquei por ali. Quando amanheceu, eu avisei as enfermeiras, avisei também meu marido. E aí, só que eu queria sair. Nesse dia eu tinha um compromisso na chácara de um amigo.
Então eu já estava com o dia todo planejado, que ia para lá, para a chácara, no final da tarde ia voltar. E aí elas estavam insistindo para ir me ver, para me avaliar, né? Saber como eu estava. E eu estava fugindo, dizia: não, não venham agora, porque eu ainda tenho um compromisso. Depois do almoço a gente se fala. Só que quando eu me arrumei para sair de casa, eu percebi que realmente não ia dar, que as contrações estavam ficando mais intensas e eu precisava ficar quietinha. E aí, o meu marido tinha um compromisso de trabalho, ele teve que sair e levou o mais velho, e eu fiquei sozinha em casa. E essa história de ficar sozinha em casa durante o trabalho de parto foi a melhor coisa que me aconteceu, porque me fez olhar para dentro e me fez ter a consciência de que naquele momento só dependia de mim, só dependia da minha força. E aí tomar contato com aquele medinho, aquele resquício de medo que vinha, né, de não ter a firmeza necessária para encarar o processo do parto. Estando ali sozinha me veio toda essa força. E aí eu sabia que ia dar certo. E aí quando eu já estava com dilatação quase total, chegaram as enfermeiras, aí me avaliaram, falaram que já estava bem pertinho. Daqui a pouco chegou meu marido, chegou meu filho. Quando estava todo mundo lá, chegou uma das doulas. Quando eu estava com todo mundo em volta, aí o Ariel nasceu. A bolsa estourou na sexta-feira, às 8 horas da noite. E aí eu já achava que era o momento dele nascer. Mas aí, graças à parteira, né, que tinha bastante experiência, e a doula, ela disse que a bolsa poderia ficar estourada durante muitas horas. Então aí eu fiquei mais tranquila, embora a ansiedade fosse muito grande. E aí ela recomendou que a gente fosse dormir para descansar. E realmente, através de óleos relaxantes e visualização e hipnose, eu consegui relaxar e dormir, porque a ansiedade era muito grande. E aí no outro dia, quando a gente acordou de manhã cedo, ela ainda propôs ir para a praia, dar uma caminhada na praia. Isso para mim eu nem imaginava que podia, né? E ela disse que era tranquila, a gente podia fazer o que quisesse até que o trabalho de parto realmente começasse intenso. Só que aí eu preferi não dar a caminhada na praia. O que eu achei muito bom nisso do parto domiciliar é que a parteira deixava a gente ir à vontade, suprindo nossos desejos. Ela sempre perguntava o que é que eu queria, né? Qual a necessidade que eu estava precisando. E isso para mim era uma novidade, porque sempre que a gente chega nessas questões médicas de hospital, a gente não tem muita vontade, a gente nunca é perguntado o que é que a gente quer, como é que a gente está se sentindo. Então ela sempre tinha essa pergunta, como é que eu estava me sentindo e o que é que eu queria fazer para solucionar. Foi um aprendizado gigantesco o que eu tive em relação a isso. Então, quando foi meio-dia, logo depois do almoço, outra coisa também era isso, que a gente se alimentava. Eu me alimentei normalmente nesse dia, com bastante fruta, com caldo, com sopa. Me alimentei normalmente. E aí quando foi meio-dia, o trabalho de parto realmente começaram as contrações. E quando foi 4 horas da tarde, já estava tudo dilatado. Já estava com uns 10 centímetros de dilatação. E aí as contrações pararam e realmente nesse momento eu estava com bastante receio, medo da dor da saída. Então acho que isso de certa forma bloqueou. E até que a parteira Regine Marton perguntou qual era o medo que eu tinha, né? E eu falei que era o da dor, só que ela falou de um medo que seria um medo mais profundo, mais de infância. E eu descobri que era um medo de fazer as coisas, não era bem um medo, eu tinha uma tendência, tinha aprendido que fazer as coisas com pressa era o melhor. E aí ela conversou com a gente falando que tudo tinha seu tempo, né? Que Miguel teria o tempo dele nascer, o momento exato. E aí eu me acalmei mais,
também minha médica homeopata estava presente e eu tomei a medicação homeopata, a doula aplicou alguns pontos de shiatsu, fez massagem com óleo, e isso ajudou a retomar um pouco as contrações. Só que realmente só quando foi 5h30 da tarde, a banheira, a piscina ficou com água na temperatura boa, porque realmente o meu desejo era ter dentro d'água. Até então a gente estava fazendo os relaxamentos na bola e na banqueta, mas o meu desejo realmente era de ter na água. E aí quando foi umas 5h30, a temperatura da água ficou boa, que elas ficaram aquecendo a água. E eu entrei na banheira, foi só o tempo realmente de eu entrar na piscina, e aí tiveram só mais 2 contrações bem intensas e aí simplesmente ele nasceu. Ele chegou na hora dele, às 5h50 da tarde. Outra coisa também que foi maravilhosa, o fato de ter o parto em casa, é o acompanhamento do marido, o marido sempre junto, né? Essa participação é maravilhosa, que eu sempre me perguntava assim, se participou na hora de fazer e durante toda a gestação, por que na hora do parto, na hora mais importante, o marido não pode estar perto? Então isso para mim foi uma sensação ímpar mesmo. Ele o tempo todo lá me abraçando, fazendo carinho e massageando as costas. Isso foi realmente incrível, maravilhoso. Para mim foi um momento inesquecível, também por causa dessa união de família, né? E o fato de estar no meu ambiente de casa, né? Super confortável, poderia ir para minha cama na hora que eu quisesse, poderia ir para o meu banheiro na hora que eu quisesse, poderia estar vestindo a roupa que eu quisesse, poderia estar nua, da forma que eu quisesse, estaria confortável, porque eu estava no meu ambiente de casa, com as pessoas que eu gosto. E em relação à parteira e à doula, eu conheci uma semana antes, porque a médica que ia fazer o meu parto, que eu tinha combinado com ela 4 meses antes, ela estava realizando um outro parto em outra cidade, não deu tempo de chegar. Então, naquela mesma semana, eu já me preveni com essa parteira, só tive um contato com ela e na hora deu tudo certo. Realmente foi a confiança, foi a minha decisão realmente de ter o parto em casa.
O trabalho de parto foi, eu acho bem tranquilo, né? Eu costumo dizer, as pessoas perguntam, doeu muito? Eu digo, bom, eu imaginava que ia doer uma nota 10 e doeu uma nota 7, digamos assim. Né? Então, eu comecei meia-noite, minha bolsa estourou, e aí eu voltei e fui dormir. E aí as contrações começaram 1h20 da manhã, porque eu tinha sido... me recomendaram, quando estourasse a bolsa e as contrações ainda estivessem bem suaves, que eu aproveitasse esse tempo para descansar e me preparar mais para quando as contrações estivessem mais fortes. Então eu fiz exatamente isso. Até onde eu consegui, eu fiquei relaxando e dormindo. Quando as contrações começaram a ficar realmente mais fortes e a dor começou a aumentar, aí eu comecei a fazer as posições que eu aprendi, tanto nos encontros como no livro. E aí essas posições foram me aliviando bem assim, a dor. Fiquei uns 40 minutos no chuveiro com água morna nas minhas costas e fiquei algumas horas, acho que umas 2h30 dentro da piscina, a piscina aquecida, e até o momento que eu senti que ela ia sair, e aí eu saí da piscina, porque o meu desejo era realmente ter o parto na posição de cócoras. Eu saí da piscina e logo em seguida ela já começou a nascer, né? Então ela nasceu em 2 contrações. A primeira contração, né, já saiu a cabecinha e 1 minuto depois eu tive a segunda contração e o corpo saiu completamente, assim. E, inclusive, durante todo o processo, eu me alimentei, eu bebi água, eu conversei com as pessoas, fiz piada. Então, assim, foi tranquilo, eu achei tranquilo o meu parto. E aí, depois que ela nasceu, eu fiquei esperando a placenta sair, né? E as minhas contrações pararam e a minha placenta ficou retida, né? Então, que é um acontecimento raríssimo também, essa da placenta ficar retida. A minha placenta ficou retida. E aí, como eu estava em casa, eu teria que passar por um procedimento de retirada da placenta, e esse procedimento só pode ser feito realmente no hospital. Então, eu tive que ir para o hospital nessa hora para fazer a retirada da placenta. Mas também foi doloroso, doeu realmente tirar a placenta, porque eu não tomei anestesia, porque teria que ser uma anestesia geral e eu não queria tomar, exatamente para me encontrar com ela logo e amamentar e ficar com ela. Eu optei por não tomar anestesia. Mas assim, foi muito rápido a retirada da placenta e logo assim, eu saí da salinha lá e fui pro quarto ficar com ela. Então, em menos de 24 horas eu já tinha saído do hospital com ela.
meu trabalho de parto ele foi um pouco demorado, né? Mas quando as contrações começaram a vir, a gente já sabia, né, que estava mais perto dela chegar. Então eu acordei às 3 horas da manhã, 2 e alguma coisa da manhã, já com as contrações a cada 5 minutos. Né? Já acordei meu esposo, olha, tá chegando a hora, e aí, estamos preparados? Vamos seguir em frente, assim. E aí a gente ligou pra doula, né? Meu esposo, espere mais um pouquinho. Eu falei, não, pra que esperar ela nascer aqui? Não, vamos ligar, vamos ver o que a gente pode ir já fazendo e construindo. Né? Então a gente já foi pro chuveiro, a gente já cantou pra ela, né? Eu fiquei na bola de pilates já, construindo esse momento, né? A minha cunhada chegou, que é a médica que tem esse trabalho da arte de nascer. Né? E a gente já começou a construir esse vínculo da arte, do amor, já começou a conversar coisas alegres, né? Até o momento da gente se deslocar, porque o parto foi domiciliar, mas não foi na minha casa, foi na casa da obstetra. Né? Então a gente se deslocou para casa dela e todo o processo aconteceu dentro dessa perspectiva. Então as pessoas estavam bem envolvidas, harmonizadas, alegres, confiantes, né? Comidinha sempre que necessário, água sempre que necessário, né? Então tudo isso foi acontecendo de maneira espetacular, né? Até o momento da transição, que é o momento mais difícil, as contrações aumentam, né? E a gente tem os medos, né? Começam a surgir, mas não o medo de desistir, não. Um medo natural, assim, porque você está entrando em contato com uma parte de você que você não conhecia. É inimaginável, não tem como descrever com propriedade o que se passa. Mas você está resgatando em você sua ancestralidade, seu feminino, seu sagrado. E isso é muito forte porque você está rompendo uma barreira ali. Né? Algo que você jamais imaginou alcançar. Né? Então você tem que se vencer. Né? Você se conhece, você vai para o espelho e não é fácil se enxergar. Né? Então aquele momento é um momento de rito de passagem. Né? É um momento que está doendo, está sofrendo, você quer desistir, mas aí tem sua força ancestral que lhe diz, você consegue, você é guerreira, você pode. Né? E seu filho vai vir com a mais bela energia que pode existir nesse mundo. Né? Então foi um momento muito mágico, né? Até o momento do expulsivo, que é esse momento de concretização, que é um momento que você realmente resgata essa força, que você a encontra, que estava escondida em algum lugar, e você usa ela naquele momento para a chegada da vida. Né? Então esse momento foi o momento do resgate, né? Quando ela nasceu foi o momento mais marcante, né? E gratificante que qualquer mulher pode sentir, assim, né? O momento que ela tá coroando e bota a mão na cabecinha, você vai, coça a cabecinha e tá chegando, só precisa de mais um pouquinho, e você vai se esforçando e ela nasce, e você tem aquele sentimento, assim, de que, nossa, valeu a pena, eu venci, eu fiz, ela chegou no momento que ela quis, na hora que ela quis, do jeito que ela precisava vir, né? E eu aqui pronta para recebê-la, né? Junto com meu esposo. Então, a gente tem a tendência de excluir o homem do processo da maternidade, quando na verdade esse processo envolve os dois, né? Até porque quando se gera uma criança, você não gera sozinho, né? Você precisa desse companheiro. Então a energia masculina ela é imprescindível para a chegada desse sujeito à vida. Né? Então, por que excluí-lo? Né? Então, isso, além de tudo, né, dessa participação energética que ele tem, né, o seu vínculo de relacionamento com essa pessoa também conta muito, ele dá um suporte excepcional, um suporte, ele vivencia todo esse momento com você, ele sente as dores que você sente, ele sente o sentimento que você está sentindo e ele compartilha isso e lhe apoia. Então, no momento que você fraqueja, ele está ali. Não, a gente pode, a gente consegue. Então, o parto, a gestação não é um momento só da mulher. Fisiologicamente é da mulher, mas energeticamente é dos dois. Isso. Vai.
Respira, 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 respira. Só respira. Isso, respira. Isso, só respira para sair devagarinho. Respira, sentindo. Para saindo, respira. Isso, Isso, essa é porque ela tá vindo, amor. Vai lá. Segura, eu tô com vocês, estamos juntos. Já deu tudo certo, já deu tudo certo. Isso é a porta. Respira, sente ela saindo, olha. Sinta ela saindo, olha. Isso, só com a sua respiração, olha. Isso. Ei. Seja bem-vinda, bebê. Olha ela, olha. Papaizinho, vem logo, papai. Já veio. Já deu certo, amor, já deu certo. Chega, Pitia. Pega, amor. E aí? Vem pegar, minha Isso, gente, circulando. Circulando, né? Vamos lá, Pia. Vamos. Bhurghuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurghuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurghuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Parabéns, mamãe, parabéns. Mas é tudo é pra você, você merece. No seu esposo. Ótimo, eu amamentei ele em seguida, né? Ele mamou bem, né? Assim, saiu leite muito bom, assim.
E eu só tenho a agradecer, tanto a parteira quanto ao meu esposo, que seja presente, assim, né, dando uma força. Foi muito bom, eu gostei, assim, eu acho que toda mulher devia parir assim, com o marido, né, se não tem marido, com uma amiga, com uma irmã, com uma mãe, do jeito que ela quer e com quem ela quer. Ele raramente chorava, dormia bem. Mas o que eu percebo realmente que fez uma diferença foi a nossa conexão, a nossa ligação. Eu me sinto muito próxima dele e ele de mim. A gente tem uma sintonia muito boa. E aí disso fluiu tudo mais naturalmente, assim. Eu pude interagir com ele de uma maneira mais tranquila, eu acho. Eu percebo que ele é bem ativo e já bem esperto, assim, no sentido de querer andar logo, de querer engatinhar logo. Ele foi muito rápido em relação a isso. E quando nasceu, já nasceu de olhos abertos, sempre muito atento, sempre muito esperto. O que foi maravilhoso também foi o fato de, assim que nascer, ele já tá junto de mim e mamou. Foi um resgate até em relação aos outros 2 filhos, de poder ter tido essa oportunidade de ter ficado junto, que era o desejo também que eu tinha nos outros partos, só que não me foi possível, né? E o fato dela ter nascido em casa evitou que ela passasse por certos procedimentos, como que são feitos de praxe nas maternidades, que são de limpeza do pulmão, aquele que enfia aquelas coisinhas. E eu acho que aquilo ali irrita muito o bebê. E também o fato dela ter vindo direto pra mim, né, e ter sentido logo o meu cheiro, ter ficado perto de mim e não ter sido levada ao berçário e tal, enfim. E eu acho que tudo isso favorece, né, a relação da mãe e bebê. Eu percebo assim que no comportamento ela se apresenta como uma criança tranquila, né? É uma criança que veio numa tranquilidade, que veio respeitada, que veio no momento que ela quis vir. Então isso continua após o nascimento. Então todas as suas necessidades também são atendidas no seu tempo, no seu momento. E a gente percebe que ela é uma criança ativa, né? Ela é um bebezinho que responde aos estímulos, apesar de muito bebezinho. Mas a gente já pega ela acordada, olhando pro tempo, já se descobrindo, né? E a gente percebe que a saúde dela realmente é uma saúde adequada. Uma saúde boa, não só física, mas também emocional. Sobretudo emocional, porque é o emocional que constrói os anticorpos, né, de um físico saudável, né? Então, se ela está bem, ela vai ter uma boa saúde também. Sim, normal, eu tenho certeza. Minha natureza diz que eu teria um outro filho normal, eu teria 5, porque é muito bom, é muito bom. Com certeza eu faria em casa novamente. Estando tudo certo, com a saúde ok, e eu faria em casa com certeza, não tem nem comparação. Até porque em casa a gente pode seguir o próprio tempo, o próprio ritmo. Foi essa uma diferença grande que eu percebi. Em casa eu pude perceber o trabalho de parto e interagir com essa dor, com a contração, com as sensações todas que vinham. No hospital você é direcionado para aquilo. Você é direcionada para as tuas contrações, para o que fazer em cada momento, tem que sentar, tem que levantar. Então, com certeza eu faria de novo um parto domiciliar. Agora eu já tenho mais informação, já faria até melhor ainda, porque realmente é uma sensação indescritível. O sentimento de união e de amor que a gente percebe, eu desconheço outra forma de sentir. Faria, várias vezes. Eu faria tudo de novo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Assim, a gente percebe que nos hospitais, os médicos, eles ainda têm muito essa visão patológica do parto, essa visão tecnicista, né? E isso afasta um pouco a gente da nossa essência, desse processo da mulher, do sagrado feminino.
né? Então, esse processo do parto domiciliar nos ajuda a resgatar isso que está dentro da gente, nos ajuda a ser melhor. Então, ajuda ao bebê, né, a ser mais valorizado, a gente se valoriza mais no trabalho de parto. É mais harmonioso, é um momento alegre, festivo, né? Então, tudo isso conta para que realmente a gente queira ter uma segunda experiência. E a dor, por mais que ela pareça, ela é a dor mais prazerosa que você poderia sentir na sua vida. Porque é a dor da vida, é a dor do amor. Nossa, emoção de alegria, de felicidade, total, plena, né? Assim, não tem igual, não tem. Por isso que dá vontade de ter de novo, porque não tem nada igual, nada é igual. Seria descoberta. A única palavra que me vem nesse momento é essa, descoberta de uma força, descoberta de uma possibilidade de fazer diferente e descoberta de um mundo novo que se abre a partir de uma experiência tão bonita. A maior emoção desse momento mesmo é o poder, é a força que eu mais senti. Eu senti uma mulher realmente 100% poderosa, de poder fazer tudo pelos meus filhos. Esse foi o maior sentimento. Se eu pudesse resumir, o que eu mais senti foi esse poder, de que tudo era possível, que tudo estava certo no universo e no mundo. É muito emocionante, muito emocionante. Eu nunca senti tanta emoção na minha vida. Eu acho que nunca eu vou sentir essa emoção novamente. Inclusive, as pessoas que estavam na hora, a minha mãe, que como eu falei, foi contra desde o princípio, ela, na hora do parto, ela apareceu lá, assim, meio que de surpresa, e ela ficou muito emocionada. Ela mesma disse que realmente foi uma coisa, assim, muito emocionante. Ela nunca tinha visto algo desse tipo. E todas as pessoas que estavam lá na hora choraram muito. A gente tinha chamado 2 pessoas para fotografar, e essas pessoas também se envolveram e choraram. Então, assim, é muito emocionante, principalmente quando ela começa a chorar. O primeiro chorinho dela, que ela tá perto de mim, assim, é inexplicável, assim, é muito emocionante mesmo. Então, é um misto de muitos sentimentos, né? E todos eles fazem parte do processo, né? Todos eles contribuem e têm sua importância. Até porque a gente tem uma visão holística de tudo. Então, tudo faz parte, tudo compõe. É uma orquestra, de fato, né? Mas, assim, se eu pudesse resumir em uma palavra, eu resumiria no respeito. Porque a gente se respeita o tempo do nosso corpo, né? A gente respeita o tempo da criança de querer chegar a este mundo. A gente respeita as suas necessidades, a gente respeita todo o processo. E quando a gente tem esse sentimento, a gente consegue sim respeitar a vida, né? Então, o respeito à vida é o que resume todo esse processo do parto domiciliar, né? Eu acho que ele é construído por base de muitos sentimentos, mas o respeito também ele tem uma grande importância nesse processo.